Boa noite, igreja. A paz de Cristo, amém? Aleluia. Irmãos, estamos entrando em um período deste ano. Talvez algumas pedras serão quebradas, né, pastor? E precisa de bastante pedras ainda a ser quebradas. Talvez a cultura que você tinha antes, Deus ele vai começar a remover essas culturas dentro de você. É um período da origem, de ser igreja, de ser filhos. E tudo que foi pregado no ano passado, sobre paternidade, falando muito sobre paternidade, sobre maturidade, enfim. Estamos entrando em um novo tempo, em uma nova estação. Espero que aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de mim seja simples em seu coração. E aquilo que for ministrado de dentro para fora, que venha ministrar em você e você venha fazer tudo aquilo que o Senhor colocar dentro de você, amém? Seja praticante da palavra. Vamos orar? Jesus, Pai, desde o início do culto, o Senhor vem falando com os seus filhos, através de canções. E hoje, Deus, eu quero profetizar na vida dos teus filhos. Que eles venham ter um entendimento do tempo que nós vamos começar agora a andar. Do mover apostólico que vamos começar a andar. Senhor, que o Senhor venha dar entendimento para os mestres dessa casa. Que o Senhor venha dar visão aos profetas dessa casa. Deus, que o Senhor venha, Deus, dar estratégia aos evangelistas dessa casa, que ainda não sabe que são evangelistas, mas dentro deles, Deus, existe algo evangelístico. Pai, que os pastores que ainda não encontraram, Deus, o seu chamado, que sabem que são pastores, vão começar a entender esse novo tempo. Eu quero profetizar sobre esta casa, sobre esses filhos, uma nova estação. Pai, o teu Espírito falou com o anjo e o líder desta igreja. Que os nossos ouvidos venham ser sensíveis à tua voz, para obedecer os teus comandos, Paizinho. Nós profetizamos em nome de Jesus. Venha nos instruir nessa noite. Venha, Deus, virar chave nos nossos corações. Eu profetizo em nome de Jesus. Que através dessa palavra pessoas venham ser curadas. Que através dessa palavra, Deus, haja um rompimento na mente. Haja um destravamento na mente. Eu declaro em nome de Jesus. Quantos concordam comigo? Digo amém. Amém. Aleluia. Obrigado, já vou tomar um copo d'água primeiro. Eu tenho 1 hora para pregar, amém? Queridos, eu vou falar sobre alguns assuntos específicos para me chegar ao ponto aonde eu quero. Talvez, para algumas pessoas vai ser um pouquinho cansativo, mas é necessário que eu fale um pouco disso, que eu dê um pouco da introdução, para chegar ao ponto exato que eu quero. Eu vou falar sobre alguns pactos que Deus fez com o homem. Algumas alianças. Pacto quer dizer aliança que Deus fez com o homem. Para me chegar ao ponto que eu quero que você abra a sua mente hoje. Talvez, depois dessa palavra, algumas coisas vão começar a destravar nas suas mentes. Amanhã é segunda-feira. Talvez você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai abrir a Bíblia e vai enxergar a Bíblia com os outros olhos. Eu profetizo isso na sua vida. E eu vou dar uma pincelada muito rápida, porque quando nós falamos de pactos, é um assunto bem extenso. Né, Juninho? É uma coisa bem extensa. Então eu preciso ser rápido. Eu resumi praticamente. Eu estava dando quase 10 folhas. Eu falei, não, vou ter que resumir para 4, cara. Não vai. E eu resumi bem o assunto, tá? Queridos, o primeiro pacto que Deus fez
pela linhagem teológica, foi o pacto com Adão. Esse pacto é chamado de pacto adâmico. Ok? Todos estão me entendendo? O que seria um pacto adâmico? Esse pacto adâmico seria um pacto de obras. Ok? O que seria um pacto de obras? Você vai entender. Em Gênesis capítulo 2, no verso 16, se quiser abrir comigo, abre. Se não quiser, acho que vai jogar aqui na tela, não é, Tainá? Em Gênesis capítulo 2, verso 16. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Esse pacto de obras era um pacto que Deus fez com o homem. Me obedeça. É esse pacto. Me obedeça. Se você me obedecer, você vai ter vida. Se você me obedecer, vai ter um relacionamento comigo. Obedeça. Mas, infelizmente, todos nós conhecemos a história. Adão e Eva comeram do fruto. Se você olhar na Bíblia, existiam algumas árvores no jardim. A Bíblia vai especificar, eu não me lembro do versículo exatamente. E essas duas árvores são mencionadas. A primeira árvore, ele vai falar árvore da vida. E Deus não proíbe dele comer desse fruto. Essa árvore da vida representa Jesus. A árvore do bem e do mal, não coma desse fruto. E Adão comeu. Com isso, consequentemente, houve uma quebra de aliança. Através da desobediência de Adão, ok? Surgiu certas consequências. Que é a perda das promessas da vida eterna, o ganho da morte e eterna punição, a perda da justiça original, não era mais justo, acabou. Acabou a originalidade, cara, acabou. A decisão não estava mais ao alcance do homem. A salvação já não estava mais ao alcance do homem. O homem não podia fazer mais nada, ele quebrou a aliança, ele quebrou o pacto. Ele foi destituído de Deus, separado de Deus. Essa aliança foi quebrada. Em Romanos capítulo 5, no verso 19, vai dizer assim: logo assim, que por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E é Jesus que morreu por você na cruz do Calvário. Ele trouxe a reconciliação, cara. Através de um ato de desobediência de Adão, Jesus, ele trouxe para você na reconciliação. Agora você faz parte dessa família, da casa de Deus. Você é filho. Ele tomou a mão da chave, ele tomou a chave na mão de Satanás, cara, e falou: esse acesso agora são seus, cara. E é esse ponto que eu quero que vocês comecem a entender. Segundo pacto. Eu não vou falar sobre o pacto com Noé, mas eu quero falar sobre o pacto. Obrigado, viu? Isso. Agora eu estou mais confortável agora. Tá bom. Deixa ele... Pessoal, vocês estão em casa, o pastor está arrumando fio aqui, tá? Eu vou esperar. Ei, maravilha, meu violão. Parabéns. Ah, tá. Tomara que funcione, Jesus. R$1.500, vamos lá. Aleluia. Onde eu estava? Pacto de obras. Sobre o pacto de obras, foi quebrado através da desobediência de Adão. Ok? Agora vamos entrar no segundo pacto. O pacto de Abraão. Deus, ele fez uma aliança com Abraão. Esse pacto é chamado de pacto abrâmico. Gravaram? O primeiro, pacto adâmico. O segundo, pacto abrâmico. Aí você me pergunta: Tiago, por que você está falando tudo isso? Calma, eu vou chegar no ponto chave. Como em todo pacto entre Deus e os homens, o pacto de Deus com Abraão é proposto pelo próprio Deus. Porque o homem não tem condições em si mesmo
de propor algo a Deus. Não tem, cara. Impossível. Gênesis capítulo 17, do verso 1. Abram comigo. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Essa foi a aliança que Deus fez com Abraão, pai das nações. Através dessa linhagem de Abraão, através de Cristo, nós se tornamos filhos de Abraão. Amém? Eu queria, queridos, através desse pacto, é interessante, isso aí eu falei, Jesus, uau. Gostaria que vocês abrissem comigo em Gálatas, do capítulo 22, 23, 24, 25 e 26. Neste pacto, isso, Gálatas, capítulo 4, falei muito rápido, né? Gálatas, capítulo 4. Aleluia. Secou, Cauã? Tá bom, aleluia. Aleluia. Oh, Deus, só porque eu vou cantar aquela canção. Aleluia. Só que, acabou com a minha água aqui, eu preciso de água. Aleluia. Obrigado. Que diz assim, Gálatas capítulo 4, no verso 22. Mas antes de eu ler, eu gostaria de falar que, através dessas duas pessoas, desses dois personagens que eu vou falar para vocês, que é Agar e Sara. Essas duas pessoas, esses dois personagens, representam dois pactos. Ok? Agar é o pacto dos filhos da escravidão. Sara é o pacto dos filhos da livre. Ok? Verso 22. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos. Um da escrava e outro da livre. Verso 23. O filho da escrava nasceu de modo natural. Mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai. Diga comigo, Monte Sinai. Que gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e responde à atual cidade de Jerusalém, que está escravidada com seus filhos. No verso 26, mas a Jerusalém do alto é a livre. Essa é a nossa mãe, porque nós fomos gerados por Cristo. Agora aprenda comigo uma coisa aqui. Pastor, enquanto a igreja tiver a mentalidade de escravo, ela não vai conseguir acessar as coisas que ela precisa acessar. Enquanto a igreja tiver a mentalidade que nós somos filhos de Agar, cara, você vai viver o modo natural das coisas. Você não vai acessar. Não é para você viver essa aliança, cara. Não é esse pacto. O pacto que Jesus ele escolheu para a sua vida e para a minha vida é o pacto de Sara, da mãe livre, a mãe que vem do alto, para você acessar algumas coisas. Sexta-feira eu estava conversando com um cara no meu trabalho e eu vi que ele estava rodeando para lá e rodeava para cá, só que ele não trabalha na mesma empresa que a minha. Aí ele pegou, Tiago, vou fazer uma pergunta, cara. Eu falei, pode falar. Cara, como que está a sua igreja? Eu falei, cara, tá muito bem. A gente tá passando essa pandemia, mas tá todo mundo indo lá, tá todo mundo adorando, tá todo mundo se entregando, tá ótimo. Ele falou, cara, a maioria das igrejas que eu conheço aqui em Pinda, os músicos já não vão mais para a igreja. As pessoas já não querem mais frequentar o culto. O problema é que a mentalidade das pessoas, Juninho, são mentalidade de escravos, cara. Quando o povo saiu da terra do Egito, como o pastor falou,
Eles foram livres para encontrar a terra prometida, mas a mentalidade era de escravo, cara. Enquanto você tiver com a mentalidade de escravo, você é pedinte. Isso aqui nunca vai ser... Destrava isso primeiro. Jesus, ele quer que suas mentes sejam destravadas para vocês acessarem coisas maiores. E sabe o que eu falei? Falei assim, eu vou anunciar, tomara que o André veja. Falei, André, o problema é que enquanto a igreja estiver com uma mentalidade de pessoas escravas e não de filhos da livre, nunca vão acessar nada, cara. Nunca vai ter dom de cura, como a igreja curava. Nunca vão ser ofertantes e dizimistas. Cara, o pastor não precisa subir. Tem que dar dízimo, tem que dar oferta. Mentalidade de escravo, cara. Agora, quando você tem a mentalidade de filho livre, que fomos gerados pela mãe livre, que reina na Nova Jerusalém, que está no céu, não é nada forçado, cara. Não é nada forçado, a gente não precisa forçar. Entendeu, pastor Lu? A gente não precisa forçar, cara. Sábado eu tive com esse menino aqui, ó, na minha mesa. Falei, senta na minha mesa, vamos compartilhar algumas coisas. Não é nada forçado. Eu falei, calma, não é nada forçado, cara. É espontâneo. Porque nós somos livres. Não há julgo sobre nós. Não há julgo sobre nós. Destrava sua mente hoje. Você que está me escutando na sua casa. Destrava sua mente. Não tenha mentalidade de escravos. E outra coisa também. Pastores, líderes, talvez vocês vão me escutar. Para de relacionar com a esposa de Cristo. A esposa não é sua. Não é sua. Você tem que se relacionar com Ele, que mora dentro de você. Não tente forçar nada, ela não é sua. Você não é dono dela. Porque quando você se torna dono dela, você faz ela de escrava. E você está virando um adúltero. É isso que eu quero dizer para você. Será que eu estou pegando muito pesado? Jesus. Levante as mãos quem quer ser filho da livre. Aleluia. O terceiro pacto que eu vou falar. O primeiro pacto, um pacto o quê? Mais forte o quê? O segundo pacto é pacto. O terceiro pacto é o pacto mosaico. Um pacto que Deus fez com Moisés. Mas não foi somente com Moisés. Deus, ele não estava fazendo um pacto com um homem só. Não. Ele estava fazendo um pacto com uma nação. Dos que saíram do Egito. E tentaram entrar na terra prometida. Naquele momento, no Monte Sinai, Deus faz um pacto com eles. Um pacto de lei. A lei, essa aliança, é que o homem venha se relacionar. Através da lei, Deus, ele colocou a lei para que o homem venha ter um relacionamento com ele. Porque o povo saiu daquela terra sem lei nenhuma, cara. Ninguém era dono de ninguém, né? Falou, Deus, vou colocar uma lei no meio desse povo. Desculpa, Eli, que eu não paro mesmo. Eu vou colocar uma lei no meio deste povo. E através disso, Abraão, Moisés, eu vou fazer uma aliança com vocês. Mas vejam bem, sigam todas as ordenanças. E aí a minha pergunta é, o povo seguiu tudo? Não. O problema é que nós ainda estamos apegados na lei, cara. A gente não entendeu a graça. Enquanto a gente viver na lei da desobediência, enquanto nós vivemos a lei dos filhos da escrava, enquanto nós vivemos a lei mosaico, nós não vamos alcançar nada, cara. Se nós não entendemos o papel da graça. O problema é que muitas casas, muitas igrejas que se abrem por aí, querem colocar um jugo na vida do homem.
Algo de punição, cara. Você lembra, Rodrigo, quando a gente era assim, pastor? A gente queria punir, cara. Sabe o que é pior? Quando eu via alguém com tatuagem, eu achava, pelo amor de Deus, que isso? Mas a minha mentalidade era de religioso, cara. Eu ficava constrangido com isso. Eu estava conversando com o Juninho e falei, Juninho, se alguns anos atrás você viesse com aquela blusa, que ele usa uma camiseta que tem uma caveirona na frente, eu falava, cara, esse cara tá desviado. Mas só que, ó, aprenda comigo. Não tem nada a ver o que você veste. Não tem nada a ver com a bermuda que você vem cantar aqui na frente. Não tem nada a ver com o boné que você usa na frente. Não tem nada a ver com a tatuagem que você usa, cara. Tem a ver com o que tem aqui por dentro. Se a graça e a lei habitam aqui dentro, cara, acabou, velho. A gente não precisa mais de tábuas. Nós não precisamos, pastor de Rodrigo, de uma arca da aliança aqui, cara. Acabou isso. Sabe o que é o pior? Em muitas igrejas, muitos dos nossos irmãos ainda acreditam que se eu orar por esse copinho de água e o cara beber, o cara vai ser curado. Desculpa, meus irmãos queridos que vão me ouvir depois disso. Você ainda acredita no lencinho. E quer acessar o quê, cara? Você acredita na campanha da chave. Pega a chave aqui. Eu já fiz muito isso. Pega essa chave aqui. Você vai dar na mão do seu marido. E Deus vai virar algo da vida do seu marido. Cara, não tem nada a ver com isso, cara. Tem a ver de quanto você está transferindo Cristo para o seu marido. De quanto você está transferindo Cristo para o seu filho. Não é a chave, não são objetos mais, cara. A gente não estamos mais no tempo de objetos. Não estamos mais no tempo de lencinho. Toca nesse lencinho, você vai ser curado, cara. Estamos num tempo que eu vou orar por alguém e alguém vai ser curado. Estamos num tempo de transição. Eu vou transicionar de dentro para fora. É esse tempo. Não se apegue às leis, cara. Se o Filho habita em você, a lei já automaticamente está dentro de você. Se a lei está dentro de você, você não vai matar, você não vai furtar, você não vai fazer nada. Porque o próprio Espírito convence o homem do erro, cara. Então pare de se apegar na lei, não é mais as tábuas. Ai. Só para terminar, vai. Gálatas capítulo 3, verso 24. Detalhe muito importante. No pacto, antes de vocês abrirem, no pacto mosaico tem um caráter nacional. Tem um caráter nacional em relação com o povo de Israel. Porque tinha um propósito de cumprir através de Israel. Na verdade, essas características do pacto mosaico sempre se referem a posses de bênção materiais e temporais. Se você ler Deuteronômio 28, verso 1 e 2, sempre vai dizer, se atentarem à minha voz, aos meus mandamentos, as bênçãos vos seguirão. E muitos anos eu preguei sobre isso. Isso estava formando crentes fracos, pessoas fracas. Eu falava assim, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um carro, Deus... Não estou dizendo que isso é bom, meus amados. É bom. Mas o problema é como que isso está sendo transferido para a mentalidade das pessoas. Esse é o problema. De como está sendo transferido. O que acontece, pastor Juninho? Aí o cara começa a orar por um carro. E não consegue o carro. Aí um infeliz entra em depressão e fala que Deus não existe. Mas o problema é que nós alimentamos um vírus. E para tirar esse vírus agora da mentalidade das pessoas, cara, o evangelho deixa marcas. Para de viver as velhas alianças, cara. Para de viver as velhas alianças. Não tenha mentalidade de escravo. Gálatas capítulo 4, verso 24, que diz assim.
Capítulo 3, desculpa. Gálatas capítulo 4, no verso 24. Capítulo 3. Eu tô com 4 na minha mente, desculpa, gente. Será? Não é nada. Aleluia. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fossemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, lei, não estamos mais no controle da lei. Nós estamos sob o controle de Cristo. Cristo nos governa. Ai, Jesus, estou chegando lá. Irmãos, acompanhem comigo. Primeiro pacto. Mais uma vez, primeiro pacto. Segundo pacto. Terceiro pacto. Aleluia. O quarto pacto. Pacto davídico. É um pacto que Deus fez com Davi. É lindo demais, cara. Agora você olha com toda a realidade. Meus irmãos, me entenda uma coisa. Eu estou falando os velhos testamentos. Às vezes as pessoas não sabem explicar. Nós devemos ler os velhos testamentos, sim, para entender a origem de como Cristo, as promessas que foram feitas para até a vinda de Cristo na Terra. Todo o Antigo Testamento aponta a Cristo, cara. Tudo. Então tem uma outra visão sobre a Bíblia. Não é o tempo mais de matar, não é o tempo mais de punir. Mas olha a realidade, a promessa do Filho de Deus na Terra. Então toda a Bíblia em si, Deus preserva um povo para que venha a nascer Cristo. Amém? Vamos lá. 2 Samuel capítulo 7. O pacto davídico era um pacto incondicional, em que Deus prometeu a Davi uma linhagem real, sem fim, um trono de um reino, todo ele para sempre. Ou seja, Deus ele fez um pacto com uma nação. E através da nova aliança, da aliança que ele fez com Davi, ele estava fazendo a aliança de um reino para sempre, duradouro. Aliança de reino, essa aliança que Deus fez com Davi. Que vai dizer assim. Pode colocar no verso 13, Tainá, por favor. Preste atenção. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome. E eu firmarei um trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com os castigos dos homens e com açoites aplicados por homens. Ele está falando de quem? Fala mais alto. Jesus. Açoites por homens. Essa visão que nós temos que ter. A aliança, ele não está falando com Salomão. Não é o filho que vai vir em Salomão, não. Jesus. Sim. Mas não retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, a sua dinastia, o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. É um trono para sempre. É por isso que você vê aquele cego dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O reino de Jesus é para sempre, cara. Até a vinda dele. É para sempre. Não existe outro sucessor. Para sempre. Mas de fato, quando, no verso 13, ele quem construirá um templo em honra do meu nome, eu firmarei o trono dele para sempre. Ele está falando de um templo. Que templo é esse? Ele está falando de nós. Leia comigo assim, em Mateus capítulo 26, no verso 59.
Mateus 26, verso 59, verso 60 e 61. Os chefes e sacerdotes de todo o sinédrio estavam procurando o depoimento de falsos contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Mas nada encontraram. Embora representassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram duas, que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir um santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Ele não estava falando de paredes. Através da morte dele, em 3 dias ele ia ressuscitar. O Cristo ressurreto. E para quando ele fosse junto do Pai, você se tornaria templo do Espírito dele. Destrava sua mente, cara. Destrava isso aqui, ó. Não é mais objetos. Não são mais copinhos de água, cara. Não são mais lencinhos. O Espírito habita em você. Aleluia. Na verdade, Jesus havia edificado uma casa que não seria mais derrubada. A sua igreja, que é o seu corpo. Essa somos nós, morado de Cristo ressuscitado, conforme prometido na aliança de Davi. Nós somos templos do Espírito Santo. Quantos são templos do Espírito Santo? Você é a morada dele, cara. Você tem o Espírito Consolador. Aquele que vai governar você em todo o trajeto da sua vida. E logo em sequência surge a nova aliança, o novo pacto. Depois que Jesus é crucificado, depois que Jesus é pendurado no madeiro, ao 3º dia ressuscitou. E depois, consequentemente disso, trouxe o teu Espírito. Nós vivemos uma nova aliança. Não precisamos mais sacrificar, né, dentro da igreja. Não precisamos mais apedrejar as pessoas nas ruas. A única coisa que nós precisamos, Helene, é transmitir e transferir o amor. É transferir Cristo. Porque Ele habita em nós. Amém? Eu gostaria de ler Hebreus capítulo 8, no verso 9. Já estou chegando na onde eu quero. Que introdução grande, Jesus. Aleluias. Hebreus capítulo 8, no verso 9 e 11. Deixa eu ver onde mais. 12 e 13. E diz assim: não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pelas mãos, para os tirarem da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles. Essa palavra aqui, imprimirei, deixa eu ver como que está aqui na tradução NVI. Exato. Porei as leis na sua? Isso no grego quer dizer epigrafos. Está gravado agora nas suas mentes. Escreverei sobre os seus corações, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, já não está mais sobre tábuas. Está aqui e aqui. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Próximo. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e todos os seus pecados jamais me
lembrarei. Redenção. Próximo. Quando ele diz, a nova aliança torna inadequada a primeira. Ora, aquilo que se torna inadequado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Os velhos pactos desapareceram. Hoje nós vivemos a nova aliança. Para de viver a velha aliança, meu irmão. Enquanto você estiver vivendo os velhos pactos, você não vai conseguir acessar as coisas novas que Deus tem para você. Ai, ai. Agora vamos para o ponto que eu quero. A minha pergunta é, você é visitação ou você é habitação? O problema da igreja, pastor Rodrigo, é que eles ainda acham que são visitados. Imagina, eu dei esse exemplo pro Joab. O Joab, ele tem um apartamento, como que chama? Bem Viver, né? Ele tem um apartamento lá no Bem Viver. Só que ele não reside naquela casa. Ele não mora ainda lá. Ele visita ela. Ele está reformando a casa. O problema é que as pessoas acham que o Espírito Santo visita. Ele não mora. E todas as vezes que o Joab entra na casa, se tiver algum móvel lá dentro, não sei se tem, às vezes ele arrasta tal coisa. Ele faz uma mudança, vou colocar isso aqui. Depois de, 5 dias, ele retorna para a casa dele. E aquele móvel está empoeirado, precisa ser limpo. O problema de você visitar é que as coisas vão começar a criar sujeiras. Vão começar a criar teias de aranha. Porque você não reside lá, você não limpa ela. Mas agora dentro da sua casa, você tira as teias de aranha, você tira as poeiras dos móveis. O Espírito Santo é a nossa ele habita em nós. Aquilo que precisa ser limpo, pastor Juninho, tem que ser limpo, cara, porque ele é habitação, ele não nos visita. Às vezes eu pego no pé desses meninos aqui e falei, pessoal, não é vem me visitar aqui, manifesta o Espírito Santo, porque ele mora dentro de você. Você não é visitação, meu querido, destrava sua mente. Você é a habitação dele, você é a morada dele. E para você entender isso, você tem que entender o pacto novo, o novo pacto, a nova aliança. O problema é isso. Às vezes a gente se apega mais a esse cara aqui. Esse cara tem que fazer tudo. Porque a mentalidade é velha, pastor Rodrigo. A mentalidade nova é que Cristo habita em mim. Se Cristo habita em mim, eu tenho o Espírito dele. Eu vou pregar as boas novas para quem eu quiser. Eu vou manifestar o reino dele. Porque isso foi prometido para Davi. Um reino perpétuo, para sempre. O problema é que as pessoas acham o Espírito Santo não mora em mim. O Espírito Santo está lá e eu estou aqui. Não. Muda a tua mentalidade. Ele habita em você. Ele tem ciúmes de você. Ele quer te constranger. Ele quer demonstrar suas feridas para que você venha a ser perfeito no nosso corpo. No corpo de Cristo. Para que você venha impartir dele conosco. Muda a tua mentalidade. Você não é visitação. Você é habitação, cara. Você está entendendo, Gil? Nós somos habitação. Agora, só para encerrar com a chave. 1 Coríntios, verso 6. Capítulo 19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifique a Deus e o corpo de vocês. Conclusão, nós somos habitação dele. Ele mora em nós. Nós somos cordeiros com Cristo, nós somos filhos, comprado por um alto preço. Ele me comprou com seu sangue, eu faço parte dele. Nós temos que começar a entender isso, cara. E quando o André me falou aquilo, cara, eu fiquei...
triste. Porque as pessoas, às vezes, pastor Rodrigo, faz inscrição, culto presencial. Mas, na verdade, elas estão de corpo presente. Porque aqui não está presente. Enquanto as pessoas não entenderem que tem que participar do corpo e do culto presencial, presente, estou presente. Estou pronto para estancar e mostrar as minhas feridas. Aí sim, cara, vai haver uma mudança na mentalidade. O último ponto. Termostato e termômetro. Quem conhece essa pecinha termostato? Termostato? Você conhece? Termostato é aquela pecinha que vai na geladeira. Ela deixa a temperatura constante. Se eu coloco tantos graus, ela fica constante. O bebedouro tem um termostato. Ok? Um termômetro. Na área da elétrica a gente chama de PT100. Mas podemos usar o termômetro. O termômetro de medir a temperatura do corpo humano. Existem duas diferentes entre esses dois objetos. Preste bem atenção. O termostato ele tem a função de estabelecer a temperatura. Ele não oscila. Ele estabelece. Ok? O termômetro não. O termômetro, cara. Se eu estiver com 36 graus, 36. Depois de uma hora, de repente, sei lá, a temperatura do meu corpo subiu. Estou com 38 graus. Ok? O termômetro é conforme o ambiente. Ele não tem constância. É um ambiente. Quer ver eu te pegar agora? Se você estiver no meio de pessoas que reclamam do trabalho, você vai ser um termômetro. Você vai começar a reclamar também do seu trabalho. Se você encontrar pessoas que estão falando mal do casamento, você vai ser um termômetro. Você vai começar a falar mal do seu casamento. É conforme está o ambiente. Agora, se existem pessoas falando de Bíblia, você vai entrar sobre o assunto e vai começar a falar sobre Bíblia. Você é um termômetro. Deus, ele quer termômetros? Você é visitação ou habitação? Respondam. Mais forte? Habitação. Exatamente. Aleluia. Agora o termostato não. Quer ver uma coisa? Esses dias eu estava na fábrica e eu achei muito interessante. A gente fica esperando o técnico de segurança liberar o nosso trabalho. Existe um técnico de segurança, eu gosto muito dele, cara. A gente troca muita ideia. E ele pega e chama, pessoal, vamos aqui, vamos reunir, vou fazer um DDS, tal. Beleza, a gente vai lá e fica ouvindo o cara. Só que o cara ia falar de segurança. Só que eu já conheço ele. Ele não vai falar de segurança. Ele começa a falar do amor de Deus, cara. Nossa, maior segurança. Ele começa a falar do amor de Deus. Ele não está falando mais de segurança. Ele começa a citar algumas passagens da Bíblia. Os caras tudo olhando para ele. E eu já começava a chorar. Eu comecei a chorar. Por incrível que pareça, 2 caras chegaram nele. Eu estava perto dele. 2 caras chegaram nele e falaram assim, Rogério, cara, eu preciso voltar. Porque aquilo que você disse, cara, tocou dentro de mim. Eu não tenho forças. Ore por mim. Na fábrica. Ele foi e orou. Uau! Eu fiquei, uau! Esse é termostato. A temperatura, cara. Ele não quer saber se as pessoas estão reclamando, se as pessoas estão falando. O seu nível é o nível máximo. Não é para o ambiente te transformar, é para você transformar os ambientes. É por isso que eu estou dizendo que você é habitação. Enquanto você não entender que eu vivo o novo pacto, a nova aliança, não tem como eu transicionar isso. Pastor Rodrigo, não tem como a igreja voltar ao original se ela não entender isso. Nós vivemos a nova aliança. O Espírito habita em nós. E nós transformamos o ambiente. Se você não transforma o ambiente da tua casa, do teu casamento, do teu trabalho, da tua faculdade, a partir de hoje comece a transformar. Seja um termostato. Não seja um termômetro. Não seja inconstante. Mas seja constante. Seja termostato, meu amado. Aleluia.
Aleluia. Levante as suas mãos. Seja um termostato hoje. Destrava as suas mentes hoje. Para que você venha alcançar coisas que os filhos alcançam. Não seja mais os filhos de escravos, da escrava, mas seja filho da livre. Dentro de você mora um reino. E é de dentro para fora. Se coloque de pé. Eu gostaria de chamar os músicos. Aleluia. Em João capítulo 7. Em João capítulo 7. No verso 38 vai dizer assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Dentro de você flui rios. Porque quando eu estou perto de um cara que precisa ser limpo, dentro de mim flui rios. E através desse rio, toda a sujeira, toda a impureza, cara, ele vai ser limpo. Através de Cristo, amém?